A partir de agora, 10 Conversa. Tudo sobre cultura, atualidades, entrevistas com convidados especiais. Uma conversa com assuntos importantes para te manter bem informado. 10 Conversa. Ouvintes da 91.9 FM, a 10, muito mais do que uma FM. A conversa de hoje vai ser muito interessante, como as outras já foram, né, nos programas que nos antecederam, nas conversas que nos antecederam. Nós vamos falar com o engenheiro civil, Flávio Alalan, que é o atual secretário municipal de Transporte e Trânsito de Pelotas. Ele que durante muitos anos atuou como diretor de trânsito na administração municipal, e no início do governo da prefeita Paula Mascarenhas foi convidado e aceitou o desafio de ser o secretário de Transporte e Trânsito de uma cidade do porte de Pelotas. Tem muitos assuntos para tratar, mas inicialmente seja bem-vindo. Obrigado, boa noite aos ouvintes da Rádio 10. É uma satisfação estar aqui, bater um papo sobre as questões que permeiam, né, o trânsito e o transporte na cidade de Pelotas, que tem hoje 220 mil veículos emplacados na cidade. 220 mil veículos para uma população de em torno de 340 mil habitantes, né, e mais por sermos hoje um polo comercial, um polo de educação e um polo de saúde, né? Tem uma convergência de veículos de cidades próximas, né, que vêm a Pelotas também e se juntam ao nosso trânsito. Bom, nós vamos começar falando sobre um tema mais candente, eu diria assim, que foi o reajuste das tarifas anunciado no último fim de semana, que entrou em vigor. Essa negociação já vinha há algum tempo. E o ouvinte, o usuário do sistema de transporte coletivo sempre quer saber como é que é feita a composição da tarifa. O que assim, subiu a gasolina, sobe a tarifa, subiu o diesel, sobe a tarifa ou não? E como é que é feita essa planilha? Vamos começar por aí. Bom, quando há 6 anos atrás fizemos a licitação do transporte coletivo, ela precisava ser baseado numa planilha que desse aos concorrentes um valor máximo de tarifa. Então foi usado na época, e é usado até hoje, no contrato diz isso, uma tabela GPOT, que é uma tabela bastante antiga, usada para a composição dos custos. O que essa tabela nos apresenta? Assim, são variações de muitos componentes que estão, vamos dizer, dentro da tarifa, mas eu vou citar alguns principais para que o ouvinte entenda um pouco. É uma planilha complexa, mas nós temos assim, o componente maior hoje da tarifa, cerca de 52%, é pessoal. Né? É o custo, é a folha de pagamento, é a folha de pagamento, é os impostos que são gerados pela folha de pagamento, motorista, cobrador, fiscais, mecânicos, diretoria, né? E todo o sistema de pessoal, né? A folha de pagamento, pessoal de escritório, né, que compõe. Então essa mais os impostos, que hoje, sob uma folha de pagamento, dá 41,01%. Isso é uma parte da planilha que corresponde hoje a 52%. O outro componente é o óleo diesel, que corresponde a cerca de 26% do valor da planilha. Bom, e os outros 22%, 23% são outros componentes: pneus, carroceria, custos de manutenção dos veículos, né, e todos os outros componentes que, vamos dizer assim, que são utilizados no dia a dia. Então o combustível, ele não é 50%? Não, ele é 26%. Para se ter uma ideia, no ano de 2021, né, quando tu me perguntou por que foi feito o reajuste, claro que quem vive hoje no Brasil sabe do que aconteceu com o combustível, né? Vamos falar, vamos atrelar a gasolina, mas vamos puxar para o diesel. O diesel, no ano de 2021, ele teve um reajuste de cerca de 40%.
E agora, em fevereiro, teve mais, agora uma semana atrás, 25,4%. Né? Então, somado aos 40% que já tinha, nós temos 65% de reajuste no diesel. Então, como ele compõe 25%, né? É um quarto disso impactou na tarifa. Nós tínhamos uma tarifa de 4,50 e em novembro, que já tinha tido esses 40% de reajuste, precisávamos fazer um reajuste da ordem de 25 centavos. A prefeita Paula resolveu que ainda estava a pandemia, que não iria fazer esse reajuste e passamos a subsidiar ao usuário 25 centavos. Então a tarifa para o usuário continuou a 4,50 e nós complementávamos o número de usuários pagantes vezes 25 centavos. Então a tarifa que o consórcio estava recebendo já era uma tarifa de 4,75. Isso durou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A última parcela é sobre o mês de fevereiro. Então já estava estabelecido que em 1º de março teria o reajuste e que também já teve o reajuste da categoria, que era em fevereiro, né? E que foi dado o INPC, que foi 5,48, já em cima do que já tinha sido reajustado o ano passado também e que não tinha sido atrelado à passagem. Então esses componentes todos pressionaram por demais a tarifa, que a prefeitura tinha uma escolha: ou ela continuava subsidiando, e aí não mais 25 centavos, 50 centavos, né, de 4,50 para 5, né, sobre o número. E também tinha um outro componente que estava melhorando a bilhetagem. Então, esses valores seriam algo hoje em torno de, diria, 300 a 400 mil reais de aporte que a prefeitura, e num momento muito difícil. Bom, né? Passou a vigorar essa semana. E como é que quem usa o transporte coletivo em Pelotas? Que é, em termos assim de... Porque as aulas estão voltando, né? Saber de vale transporte, cartão... Me fala, mas pode falar eu vou fazer uma associação assim. Nós, antes da pandemia, carregávamos por dia 100 mil viagens. Isso... 2019. 100 vamos mil lá, novembro de 2019, outubro de 2009, carregavam 100 mil viagens, não eram 100 mil usuários, 100 mil viagens geral, entre pagantes e não pagantes. Logo que entrou a pandemia, no ano de 2020 e 2020, esse número caiu para cerca de 20 a 25 mil usuários. Então nós tivemos que cair com a tabela toda de horários muito grande, porque nós tínhamos uma tabela para atender 100 mil usuários dia e passou a andar 25 mil. Sim. Então nós tivemos que baixar. As aulas pararam de acontecer. As aulas pararam, as pessoas pararam de andar com medo, de andar dentro do ônibus. Fica em casa. Fica em casa, não vou me contaminar. Também os mesmos, os que precisavam trabalhar, fugiram do ônibus porque entendiam que o ônibus era um local aonde teria contágio, o que na realidade não aconteceu, porque no ônibus todo mundo usava máscara, havia uma higienização muito boa, mas as pessoas entenderam assim. Aí foi melhorando durante o ano, teve momentos que chegamos a 30, 35 mil, depois caiu de novo, porque também teve mais restrições. No ano de 2021, foi o ano passado, logo depois daquele primeiro surto de março, abril, que foi o pior de todos, que de novo caiu para 20 mil passageiros, começamos a ter uma melhora. Então vamos lá, fomos crescendo mês a mês, chegamos a 30, 32, 35 mil, e a partir do segundo semestre, ali entre 35, 38 mil passageiros no total. Longe das 100 mil viagens. 100 mil, 38%, vamos lá. É fácil fazer a conta, porque eram 100 mil passageiros, nós tínhamos em torno de 35 mil pessoas que andavam, era 35%. O fim do ano melhorou bastante, veio para 40, 45, e nós acrescentando horários. Nós fazíamos o inverso, né? Conforme ia entrando, nós temos um acompanhamento na Secretaria de Trânsito desde a licitação, nós temos 3 grandes componentes dentro do ônibus, que nós temos hoje a transparência total do sistema. Nós temos a bilhetagem eletrônica, que ela é transmitida para nós em tempo real. Nós subimos todo o passageiro que passa na catraca, nós temos todo ele, quem é o estudante, quantos são, quem é o deficiente que acompanha, porque nós temos essa figura que a carteirinha dele, ela gera já essa informação. O idoso acima de 65 anos também, o vale
Vale Transporte, Cartão Cidadão, então todos esses são identificados. Então, o fim do ano melhorou, veio aí a 40 mil, e agora, com o retorno às aulas, nós passamos para um patamar acima de 50 mil. Então, esse mais ou menos é o histórico que aconteceu em todo o Brasil. Isso não é uma coisa que é diferente em Pelotas das outras cidades. Só que quando tu contratou a empresa, né, por licitação, o nosso caso é Rio Grande, já não tem licitação, é um contrato de permissão. Nós dissemos a ele que andaria 100 mil pessoas, e era o que andava. E nós tínhamos então 220 ônibus que eles tinham que ter à disposição e mais o número de funcionários correspondentes para atender esse sistema. De uma hora para outra cai para 20, 25 mil. E tu diz pro cara o quê? Desculpa, foi engano, não é mais isso. Né? Os caras tinham todo um compromisso. Logicamente, houve alternativas, o governo federal ajudou muito com alternativas de suspensão de emprego, férias e algumas outras coisas que ajudaram o sistema a se manter. Mas nós tivemos que também colaborar fazendo várias modificações. E agora estamos no processo inverso. Nesse último 15 dias, 20 dias, quando voltou às aulas, e voltou, vamos dizer assim, uma normalidade, passou as férias, né, e voltou, que nós estamos aí com mais de 50 mil usuários no total, em termos de 45 mil pagantes e 15 mil não pagantes, entre 58 e 60 mil usuários no total, já estamos aí perto de 60% do que andávamos, né? Nesse período nós acrescentamos muitos horários. Fizemos reunião com a SMED, com vários diretores de escola que nos solicitavam, olha, eu preciso desse horário, e fomos ajustando. Entramos aí em 2 semanas com mais de 130 horários específicos de pico. E alguns itinerários que não tinham mais, voltamos com ele. E observamos diariamente, porque temos a bilhetagem, subimos hoje os ônibus podem andar com lotação de banco, mais 30 em pé. Isso é uma determinação do governo do estado dentro da política de combate à Covid, né? Então, realmente, o ônibus, as pessoas dizem, o ônibus está lotado. Ele está com lotação de banco mais 30 de pé. Sim. Que é uma sensação de lotação, mas é o permitido por lei hoje. E me diz uma coisa, e pagantes quanto são? Porque tem... A gente falou em pessoas com mais de 65 anos, nós falamos em acompanhante de pessoas que têm faço uma associação para falar sobre isso, para ficar mais fácil. Na verdade, alguém paga essa conta, certo, né? Vamos fazer uma associação assim, nós temos um grupo de 10 amigos e resolvemos sair para jantar numa pizzaria. Eu sempre uso esse exemplo. Vamos para a pizzaria, comemos, bebemos, termina, o Henrique é o que faz a conta, divide por 10 e um levanta a mão. Não, um momentinho, não é por 10, é por 7. 3 não vão pagar. Então essa conta que seria dividido por 10, ela é dividida por 7. Logicamente que pesa para cada um mais do que fosse dividido por 10. Essa é a conta que se faz no transporte coletivo. Em Pelotas e no Brasil, nós temos uma gratuidade que de uma cidade para outra varia, mas ela está em torno de 30% do número de usuários totais. Então, quem paga isso? Quem paga isso é quem paga a passagem. Não há subsídio federal, estadual e agora, nesse momento, nenhum subsídio municipal. Então, quem paga a conta é o pagante. Então, isso é uma das coisas que os prefeitos vêm reivindicando há muito tempo do governo federal. A Constituição determinou que os idosos acima de 65 não paguem. Ótimo, eu acho muito justo, não tem problema nenhum. Mas não pode dizer que quem paga a conta é os pagantes. Ele tem que pagar a conta. Sim, como ele paga na saúde, como ele paga na educação. Hoje a educação, desde o pré-primário, né, que é o infantil, até o pós-graduação, toda é paga pelo governo. Bom, pode ser ruim, pode ser bom, mas é paga. Sim, eu garanto a gratuidade para o usuário que tem mais de 65 anos, mas eu tenho que ter algum tipo de contraprestação, porque senão o usuário que tem 64 anos paga a passagem mais cara por causa dele. É isso que acontece. É o cumprimento com o chapéu dos outros, né? O governo federal dá a gratuidade, mas não ajuda. Mas sabe, Flávio, aqui era mais complicado, porque aqui havia uma lei municipal que era 60 anos. Sim, né? eu participei junto com a prefeita Paula da retirada, porque isso foi considerado inconstitucional. Mas era uma coisa anterior à Constituição Federal, foi dado
Aí é aquela coisa, é uma política afirmativa, considerando um cenário de transporte coletivo completamente diferente, porque eu acho que ele não pode condenar essas coisas assim, sem ver a realidade da época, né? Outra coisa que agora surge nesse cenário é a questão do Uber. Quer dizer, quanta gente... Havia um problema aqui em Pelotas, eu me lembro, tu chegava num restaurante às 10 da noite, pedia, eu quero um jantar, disse, olha, a cozinheira tem que ir embora, porque senão ela não tem ônibus. Agora, tu chega à meia-noite, pode pedir o que tu quiser, porque a cozinheira e mais duas se revezam no Uber e ficam em casa, morando onde moram. Correto. Com preço barato. Houve também uma movimentação parlamentar que o vereador ou o deputado fazia leis e interferiam no transporte coletivo, como essa do 6064. A lei de mobilidade urbana, que é de 2018 ou 2017, o que ela diz hoje? Que qualquer ente do legislativo que fizer alguma gratuidade, ele tem que indicar a fonte. Ele não pode mais indicar a gratuidade e dizer que o usuário vai pagar. Isso não pode mais, é considerado inconstitucional. Então, se ele resolver que os barbudos, como eu ou carecas, não paguem mais, ok, ele pode fazer, mas ele que indica qual a fonte que vai sustentar isso. Para evitar que as câmaras de vereadores de todo o Brasil fizessem legislações beneficiando as pessoas e dizendo que a conta era paga pelo usuário. Vizinho dela. Exatamente. Né? Então isso mudou bastante. Né? Isso mudou bastante. Bom, a passagem aqui subiu para R$5. O Vale Transporte, como é que funciona? Bom, o Vale Transporte é o que as empresas são obrigadas a pagar para os seus funcionários e descontam dele 6% do salário. Então, na realidade, para essas pessoas que têm o Vale Transporte, não mudou nada para elas. Elas continuam pagando 6% do seu salário. E o empresário... Eu ganho um salário mínimo e tenho 6% de desconto de Vale Transporte. Subiu a tarifa, fica a mesma coisa para mim. Mesma coisa. Quem vai pagar é o empresário, que vai pagar a diferença que já pagava. Se o Vale ficar mais caro, se ele não der o reajuste para o funcionário desconta 6% e ele... Sim, se o funcionário teve um reajuste, ele vai ter os 6% sobre o valor reajustado. Nós vamos voltar do intervalo em seguida, falando com o Flávio Alalan, engenheiro civil, que é o secretário de Transporte e Trânsito de Pelotas. O Flávio vai continuar nos dando algumas informações. Eu quero falar sobre táxi, quero falar sobre Uber e concluir essa conversa sobre ônibus aqui em Pelotas. Voltaremos em seguida aqui pela 91.9. De segunda a sexta, das 19 às 20 horas, tem Conectados, pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento. Dicas de séries, livros, filmes, games e muito mais. Aliado com muita música e um bate-papo leve e descontraído. Fique conectado com a gente e assista em rádio10fm.com. 10 FM e a hora certa. Cassino é realmente única. A Praia do Cassino está no Guinness Book por seus 254 quilômetros de extensão. Lá tem os Moles da Barra, a terceira maior obra de engenharia oceânica do mundo, além de ajudar navios a entrarem no porto, abriga aves e lobos marinhos e oferece o passeio. Também pode pegar a balsa para São José do Norte e descobrir onde termina a BR-101, além de ver os moles da Praia do Cassino de um ângulo diferente do outro lado do canal. Conheça o cassino e veja seus pontos turísticos, que são incríveis. Fique com a gente, porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10, a rádio dos melhores ouvintes. Recebe aqui pela 91.9 FM, muito mais do que uma FM, a Rádio 10, o secretário Flávio Alalan.
que, além disso, né, Flávio, eu vou falar sobre táxi, eu tenho que falar sobre Uber, tenho que falar sobre cobrador, uma série de coisas que eu vou tentar falar nos próximos minutos aqui contigo, mas eu queria começar falando sobre as obras que estão em andamento e algumas questões de trânsito que tu queiras destacar. Bom, isso é uma coisa importante, né? Eu tenho dito em todas as minhas oportunidades que nós tivemos nesses últimos, chamo 10 anos em Pelotas, uma revolução em mobilidade urbana, né? E as pessoas que viveram em Pelotas há mais tempo lembram, né? A gente tem que começar a relembrar porque as pessoas esquecem, né? Nós fizemos uma revolução semafórica espetacular, né? Nós tínhamos os semáforos tudo velho, nós transformamos praticamente 80% Aquela velha sinaleira só na foto, porque agora elas indicam o tempo que tu tens para atravessar a rua. 25, 24, as pessoas hoje não se fala mais em a pessoa passar disparada, correndo E olhando para cima para cuidar o semáforo veicular, porque ela não tinha o de pedestre. Nós demos uma acessibilidade maior ao pedestre que não tinha vez, né? Fizemos, incluímos muitas faixas, né? Muitas faixas não semaforizadas, que são as faixas difíceis, né? Nós tínhamos aqui, muito perto de nós, a cultura uruguaia, que o motorista está acostumado a parar, bota o pé na faixa, ele para. E nós não tínhamos essa cultura e passamos eu sempre lembro, né, o secretário e amigo Flávio Gastou, começamos a implantar e as pessoas nos diziam, mas vocês são loucos, estão colocando faixas aqui, essa faixa é muito perigosa. Eu digo, bom, mas as pessoas têm que se acostumar, porque elas saem daqui, vão ali a Gamado, ou vão a Punta del Este, ou vão ao Montevidéu, e elas obedecem? Por que não vão obedecer em Pelotas? Eu me lembro que uma das primeiras que chamava muita atenção ali na 15 de novembro, esquina General Neto, na passagem ali, outra lá adiante no calçadão, e aí as pessoas foram se acostumando, foram mudando o comportamento, respeito ao pedestre, né? A gente sempre diz que o motorista, ele é um cara educado fora do carro, e ele precisa também ser educado dentro. A maioria do motorista em Pelotas é educado. As pessoas costumam te dizer, tu deve ouvir isso, em Pelotas ninguém sabe dirigir. Isso é uma bobagem. As mesmas pessoas que tem aqui, o número de pessoas que dirigem mal aqui, tem em Porto Alegre, tem em Caxias, tem em todos os lugares. O pior lugar de trânsito no Brasil é Brasília. E aí eu perguntei pro pessoal, vem cá, o que acontece aqui em Brasília, que dia de chuva... Mas Brasília tem um respeito muito grande por faixas. Mas o que acontece em Brasília? Não tem exame de baliza. Brasília não tem exame de baliza. Eu fui descobrir isso e disse, mas como é que conseguem botar o carro atravessar desse jeito? Meu amigo, Sônia do Sul, aqui não tem baliza. A pessoa, e de fato, a pessoa vai lá, faz a prova, tem CFC, tem tudo direitinho, exceto baliza. Então, todo mundo passa na prova, todo mundo. E aí acontece o seguinte, no dia de chuva, aquele carro que está guardado lá que ninguém tira, o pouca prática tira o carro e vai pro trânsito. Eu sempre digo que às vezes o fim de semana às vezes é um dos dias mais difíceis, porque muita gente que não está acostumada sai no fim de semana. E outra coisa, né, Flávio, eu tô aqui querendo ensinar a missa para padre, mas a pessoa que está acostumada, ou pouco acostumada a dirigir na cidade, quando pega a estrada é outra história. Sim, a pessoa vai se aventurar, não, eu vou para a estrada porque eu já sei dirigir no fragata. Não, calma, devagar, porque... as velocidades são diferentes, os momentos de mudança de direção, né? Tu pega gente com muito mais velocidade, né? A velocidade né? A gente está falando aqui, nós tivemos o ano passado, Henrique, em Pelotas, o menor número de acidentes com vítimas fatais no município de Pelotas nos últimos 14 anos. Isso é um dado espetacular num momento em que nós tínhamos um movimento muito grande no transporte, de forma geral. As pessoas não queriam andar de ônibus, né? Estavam tirando seus carros e andando muito. Por então, segurança, para andar. O trânsito no ano passado, no ano de 2021, ele teve praticamente normalizado.
e nós tivemos um dos menores índices de acidentes com vítimas fatais, que é o que baliza, na mesma forma que na segurança pública o índice que mais baliza é o índice de assassinato, né? E no trânsito também, o número de vítimas fatais no trânsito é o que as cidades usam como balizador para saber se tu tem um trânsito mais violento ou menos violento. Sim, no fim a qualidade de vida tu observa é por esses índices, né? Aqui em Pelotas o Pacto pela Paz é um sucesso extraordinário, tem cidades do Brasil inteiro que mandam seus prefeitos aqui. Há pouco dia teve um prefeito de Ceará aqui em Pelotas, vendo como é que funciona, e é impressionante a redução, porque tu tinhas um número elevadíssimo de homicídios, né, como já se falou, e hoje tem um nível baixo, evidentemente que o ideal é nível 0, mas é impossível, pelo menos até agora. Sim, foi. Os nossos números hoje são muito bons. Mas são muito sinal que a política pública está funcionando. Então, né? Essas questões passam por vários fatores, né? O fator de nós usarmos o radar em várias avenidas, mudando ele de lugar, né? Ele não sendo constante, e as pessoas diminuindo velocidade. As nossas operações integradas, que tem muita operação de blitz, né? Fazendo com que as pessoas se cuidem mais. Nós temos o fator, e aí volta às obras, né? O fator de uma mudança na nossa malha viária importantíssima nos últimos 10 anos, e teremos pela frente agora, né, uma série de obras maravilhosas também, né? Com ciclofaixa, com ciclofaixa. Nós temos hoje uma das maiores malhas do estado. Nós temos mais de 60 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Praticamente todas as vias que foram requalificadas veio junto uma requalificação de ciclovias, né? Então isso aumentou, se nota, né? Já era uma cidade bastante ciclável e com muita gente, né? Muito trabalhador. Hoje tem, além dos trabalhadores, muito trabalhador usando, tem também muita gente usando para passeio, né? Pega a bicicleta e o secretário... É uma cidade plana, é uma cidade que comporta isso também. Estou me perguntando aqui, e os taxistas, quantos são e como é que eles estão conseguindo sustentar a atividade nesse período em que a gasolina sobe? Aqui não tem praticamente... Aqui tem GLP, faz 5 anos, GLP, né? Fazem 5 anos, me parece, se eu não estou enganado, que não há reajuste no taxímetro. Por quê? Porque o taxista sentiu que ele precisava concorrer, ele não pede, porque o sistema de táxi funciona diferente um pouco do sistema de ônibus, né? Eles pedem a prefeitura o reajuste, e a prefeitura estuda. O sindicato apresenta, né? O sindicato dos taxistas apresenta uma planilha de custos e pede para aumentar o valor Então faz o valor da bandeira. Da bandeira, né? Da bandeira 1, da bandeira 2 e do quilômetro rodado, que é o que permeia, né? No Mas isso se deve aqui à presença do Uber? Se deve à presença do Uber, o que aconteceu no Brasil inteiro, né? Os taxistas que estão nos ouvindo nesse momento, se fizerem uma reflexão sobre isso, eu acredito que os próprios taxistas criaram o ambiente para a entrada dos aplicativos. Porque, por exemplo, Pelotas, tu falava com o presidente anterior do sindicato dos taxistas, eles sempre diziam o seguinte: não precisa mais de táxi. Nós temos 326 táxis hoje em Pelotas, que é o mesmo número que nós tínhamos há 6, 7, 8, 10 anos atrás. Porque tem uma lei, o número de placa é correspondente ao número X de habitantes. Ao número de habitantes que te leva a isso. E nós já podíamos ter implementado mais de 100 e tantas placas no município. Poderia ter mais de 400. Poderiam mais. Mas sempre o sindicato fazia uma pressão em cima do prefeito lá de plantão, né, o da época, e dizia: não precisa, nós estamos bem. Isso em Pelotas e em todo o Brasil. Sim. Isso era uma prática, porque e os prefeitos entendiam que a classe taxista era uma classe poderosa, não faziam. Isto propiciou a criação, não no Brasil, mas em todo o mundo, do aplicativo, né? Sim, um transporte alternativo que acabou sendo conectado por um aplicativo. A internet ajudou, no caso, né? E aqui o nosso efeito começou em 2017, mas ali em 2018 começou a sentir, e eles entraram com preço vil, eu diria, no início, né? O aplicativo entrou com preço muito vil,
né? Um preço baixo, apertando demais o motorista, e impactou em cima do táxi, que tinha praticamente corridas que eram assim, 50% do valor, e o taxista não conseguia acompanhar. Sim, não conseguia acompanhar. Agora eu não sei. Hoje houve uma modificação. Os taxistas mudaram o seu perfil, né? Continuaram investindo nos veículos, e hoje nós temos uma frota muito boa de veículos, né? Eles não se descuidaram com isso, enquanto o aplicativo caiu demais. Pois é, acho que caiu, né, Flávio, também o número de veículos de aplicativo em circulação. Pois essa pergunta me fazem seguido: quantos aplicativos tem em Pelotas, secretário? Como é que o secretário não sabe? Bom, as empresas de aplicativo têm, né, em sua essência, dizer que nós somos muito liberais, nós não queremos a influência do governo e não queremos que o governo se meta no nosso negócio. Há até um certo limite, né? Hoje, os motoristas de aplicativo clamam que o governo faça alguma coisa por eles, mas não querem colaborar, né? A prefeita Paula fez um decreto que está para entrar a qualquer momento, em que as empresas não seria cobrado nada do motorista, nem alvará, nem ISSQN, mas das empresas sim seria cobrado. E aí os motoristas pediram a ela que revesse isso aí. Então está estudando. Porque nós temos o que é o Uber, o 99, mas alguém falou que são mais de 5 mil motoristas cadastrados em Pelotas. Eu diria que pode ter cadastrados, mas pode estar cadastrado nas duas, né? Pode estar cadastrado nas duas. E outra, tem muita gente que faz como complemento. O cara trabalha 2, 3, 4 horas por dia. Vamos falar em quem trabalha mesmo. Eu acho que isso é em torno de entre 2.500, 3.000, quem sabe no máximo, que trabalha e que vive daquilo, né? Sim, agora certamente o cara, ao fazer a conta com o reajuste de combustível que a gente está enfrentando, ele avalia bem o horário que vale a pena, o que vale a pena, se ele vai num lugar e consegue trazer... Eu tenho conversado com bastante taxistas que têm me dito que melhorou o serviço. Para o táxi. Para o táxi, né? Melhorou bastante, eles estão rodando bem mais. Também o taxista mudou um pouco a sua... né? O taxista ficava parado num ponto, esperando que entrasse um telefonema, que entrasse... Sim. Hoje nós temos vários pontos, que eu chamo de pontos livres, né? Pontos em que todos os taxistas podem ir para lá, e que são polos atratores que surgiram novos, e que eles nos pediam: bota aqui um ponto de táxi. Então, coloco, mas é livre, todos poderão usufruir. Eu vou exemplificar: o shopping é assim, o aeroporto é assim, o novo supermercado lá, Guanabara, é assim, né? Ou seja, o taxista que for lá estaciona no lugar do táxi sem ter o ponto marcado, né? Isso é uma prática nova que eu acho que tem que ser incrementada. Ele tem que também circular, ele tem que ter a sua, vamos dizer, mobilidade maior para enfrentar o aplicativo. O sindicato aqui tentou um aplicativo para o táxi. Não deu certo, porque poucos taxistas se... Talvez fosse uma alternativa interessante. Os taxistas estarem... Os táxis dos 326 na época, eles começaram com 70 e depois não conseguiram e caiu muito. É que é um setor que, nessa questão de novas tecnologias entrando no mercado, é um setor muito impactado. Eu me lembro assim de pessoas que tinham placa de táxi que valiam muito e daqui um pouco deixaram de valer aquele muito. Então realmente hoje os valores são bem menores, mas melhorou bastante para a classe. Não, mas tinha vantagem, porque ele comprava o carro com isenção de impostos. Continua. Cada 2 anos ele tem isenção de ICM e de IPI. 30%, isso 30% mais ou menos dá de diferença, né? Mas ele precisa usar 2 anos e trocar, né? Aí tem uma ficha que possa... E no fim o cara tem que ser um bom economista, né? Porque essa coisa sobe aqui, sobe ali, o preço do pneu, o preço dos insumos. Tinha uma outra coisa, né? Que os taxistas têm me dito. Um táxi sustentava 3 famílias. O taxista e 2 taxistas auxiliares.
né? Isso conseguia para todos. O táxi rodava 24 horas, então então tinha o que fazia no fim de semana, tinha o que fazia à noite e normalmente o taxista fazia dia. Então 3 famílias se sustentavam com isso. De certa forma, está muito mais difícil. Hoje tu tem o proprietário e um taxista auxiliar, né? Às vezes o proprietário não quer mais dirigir, está numa idade avançada, então o taxista auxiliar... Deixa eu voltar para o ônibus aqui, que o pessoal também tinha me pedido para falar. A questão do cobrador do ônibus. O cobrador do ônibus, tem alguma cidade aqui na região que não vai usar mais cobrador? Sim, Pelotas está andando nesse processo. Várias cidades do Brasil já retiraram o cobrador, né? São José dos Campos, Curitiba já tirou, Porto Seguro já tirou, várias cidades já tiraram o cobrador. Quantos cobradores nós temos, efetivamente? Hoje o sistema tem em torno de 200 cobradores em Pelotas, né? E nós fizemos várias reuniões entre nós, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, consórcio que ganhou a licitação, e o Sindicato dos Rodoviários, para estudar essa questão e apresentar para a Câmara de Vereadores uma proposta, vamos dizer assim, que atenda a todos, né? Fizemos algumas reuniões e estamos com uma proposta que a prefeita está na mão da prefeita Paula para ela apresentar aos vereadores e remeter para a Câmara de Vereadores. E as bases, mais ou menos, eu posso aqui rapidamente, né, serão uma substituição gradativa do cobrador em 5 anos. Os cobradores terão estabilidade no emprego, todos que foram contratados até 28 de fevereiro passado agora. Todos que estavam trabalhando, eles garantem o emprego dele. Eles só saem por algumas questões, por morte, por aposentadoria, por acordo com o patrão, né? Por justa causa, e tenho mais uma quinta que eu agora não estou me lembrando. São 5 fatores que ele sairá do emprego, senão ele vai ficar no emprego até esses 5 anos. Mas nós faremos, a prefeitura e o consórcio, junto com o sindicato, uma série. Hoje de tarde já tive reunido com o César Senat nessa intuito, para que apresente, já está em meu poder lá, vários cursos para que o cobrador possa ser aproveitado em várias. Uma delas é na própria, para ele passar de categoria da CNH de B para D e E, que ele vai poder dirigir caminhão e ônibus. 200 cobradores, quantos tem carteira hoje? Bom, eu estou te passando todas as informações que eu recebo. Não tem esse contato direto, mas são em torno de 50, 60 cobradores que têm CNH. A carteira de habilitação. Que poderão fazer, o consórcio está disposto a financiar, porque é muito cara a carteira. Para eventualmente ser motorista de ônibus. De ônibus ou de caminhão, né? Hoje tem muito emprego para motorista de caminhão, né? Nós estamos numa fase de muito crescimento, demanda boa, né? Mas é muito caro. Hoje custa 2.300 ou 2.500 uma carteira, tu tendo carteira B, para passar para uma carteira D e E. É um custo altíssimo, né? Então, o consórcio está disposto a financiar isso, né? Nós teremos também cursos gratuitos do Senat. Isso somado à estabilidade dele no emprego. Sim, a estabilidade continua, mas tu dá a oportunidade de ele ao galgar algum desses cursos, o curso de frentista, por exemplo, frentista ganha mais do que cobrador, frentista de posto de gasolina. Então ele faz o curso e aí faz um acordo e muda de profissão. Ou espera 5 anos e troca. Ou espera 5 anos e... Bom, muito bem, nós vamos ao nosso intervalo. E eu volto daqui a pouco. A conversa é tão boa que eu me esqueço de chamar na hora certa aqui. Voltaremos em seguida. De segunda a sexta, do meio-dia a 1, o riso entra em ação na programação da 10. 10 Controlados. 10 Controlados. 10 Controlados. Um programa totalmente fora de controle, mas com muito humor e diversão. Você vai chorar de rir. Não vai querer perder essa, né? Ah, e tem mais. O 10 Controlados é ao vivo e também tem vídeo. Acesse radio10fm.com e veja o melhor programa de humor da região sul. 10 FM e a hora certa. 18 para as 9. Você conhece a Praia do Laranjal?
O loteamento do bairro iniciou-se na década de 1950, quando a família Assunção, proprietária original da área, começou o processo de divisão. E você sabe por que esse nome Laranjal? Deve-se às grandes plantações de laranjas e frutas cítricas que existiam ali no século XIX. A praia também dá o sustento a várias famílias com a pesca. A extensão da orla, de aproximadamente 2 quilômetros, possibilita a prática de diversos esportes, caminhada e diversão. Venha conhecer a Praia do Laranjal. A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com/10fm 91.9 e compartilhe nosso conteúdo. 10, a rádio dos melhores ouvintes. A conversa está tão boa que não parou no intervalo aqui, mas nada que a gente tenha conversado no intervalo não pode ser dito agora, né? Ao vivo aqui pela 91.9 FM. Secretário Flávio Alalan, voltando à questão que falávamos antes aqui, se por acaso avançar essa questão da retirada dos cobradores, se isso passar na Câmara, se for aprovado, se tiver a estabilidade, isso vai começar o fim de semana, no domingo? Sim, a ideia é que se retire gradativamente, então, teremos 5 anos para fazer isso, e retiraremos no domingo, nos feriados, os horários após 20, 21 horas que anda muito pouca gente no ônibus. Nós teremos que fazer uma campanha para que as pessoas façam o cartão e paguem com o cartão. O cartão hoje na bilhetagem eletrônica ele leva 2 segundos, né? Tu passa ele entra, passa o cartão e vai. E em 2 segundos ele libera a catraca. Então e ajuda isso no embarque, né? Há uma queixa de alguns idosos que nós estamos obrigando eles a fazerem a carteirinha. Não é questão de obrigar, nós estamos pedindo para que todo idoso faça. O idoso, toda a gratuidade, ela tem reconhecimento facial em Pelotas. Então, o cara tem que ir lá para te fazer uma fotografia e depois essa fotografia é jogada no sistema e quando ele passa o cartão da gratuidade, as 5 fotos que é feita, ele passa. E isso vai para o sistema que separa. E se ele emprestou o cartão para outro, né? Separa. Não tranca na primeira. Eles avisam. Olha, esse cartão é intransferível, ele é pessoal, né? Então as pessoas têm uma certa resistência de fazer o cartão. Mas nós agora, se tivermos, já foi aprovado no Senado Federal o subsídio para idosos. Dessa semana, provavelmente, nós temos uma grande expectativa, a prefeita Paula está envolvida na Frente Nacional dos Prefeitos para conseguir a aprovação na Câmara e depois a sanção presidencial, que o subsídio virá para o idoso. Nós vamos precisar provar o número de idosos que passam na catraca. Hoje tem um grupo pequeno que não existe dentro do transporte, porque ele entra pela porta da frente, desce pela porta da frente, ele não passa na catraca, nós não contamos ele, então ele está fora. Quando eu falo nesses 30% de gratuidade, tem uma gratuidade que está circulando dentro do ônibus que não é contada, e nós vamos precisar contar ela, porque senão como é que eu provo para o governo federal que eu preciso tantas passagens se o cara não passou na catraca? Então isso é uma coisa que tem que mudar. E em relação ao cobrador a mesma coisa, né? O tempo, nós temos 5 anos para que as pessoas se acostumem e façam, né? Um dos grandes problemas do transporte de agilizar é o embarque. O embarque, né? Qual é o grande lance do metrô, né? O metrô, tu faz a tua bilhetagem fora do metrô. Quando tu entra, é rápido, entra e sai rápido. Hoje nós temos a catraca, tem a bilhetagem, que, né, o pagamento, devolve, troco aqui, fica trancando, né? E aquela frente ali onde ficam também os idosos, eles trancam a passagem do corredor. Então, nós precisamos diminuir aquilo ali e ficar ali. A ideia é liberar... Ali vai ficar, né? Quem vamos dizer assim, tem uma complexão física muito grande que não passa
não passa na catraca, ou muito idoso que tem uma dificuldade de locomoção. Isto é o que diz a regra para ficar ali. Hoje, muita gente fica ali, né? Até esperando para passar mais perto, né? Passar a catraca mais perto. E aquele lugar tem que ser livre para que o embarque seja mais rápido, porque isso dá agilidade ao sistema, né? Eu não sei se eu disse para ti, nós temos hoje 95% de cumprimento de partida. Os ônibus saem mais de 95% no horário que tem que sair. Bom, nós temos à tardinha problemas em alguns cruzamentos que nós temos demora, e que aí ele ao longo do percurso ele perde um pouco daquela pontualidade. Temos um sistema de aplicativo espetacular que se chama Citamob, que qualquer um pode baixar, e que ele daqui, né, nós estamos aqui na Argolo, ele baixa o aplicativo, ele sabe a hora que o ônibus vai passar aqui na Avenida Bento Gonçalves ou na Osório aqui, dependendo da linha que ele precisa, exatamente na hora, e aquilo ali vai ajustando, conforme há ou um atraso ou um adiantamento, ele vai ajustando, e ele sabe todos os ônibus que passam aqui, no caso, na Argolo, esquina Osório, que é onde nós estamos perto, vai mostrando. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Para quem está em casa esperando um filho. O cara pode sair na hora, quem mora perto da parada pode sair na hora. E isso tem um comprimento muito grande. As pessoas não baixam, porque não tem espaço no celular. Isso ocupa a internet quando está usando, né? Então, a gente está lutando para que em breve tenha dentro dos ônibus, os rurais já tem hoje internet dentro dos ônibus, Wi-Fi, que a pessoa pode usar. E nós vamos em breve ter Wi-Fi em todos os ônibus da cidade. Os rurais. Os ônibus rurais, como é que estão? Houve um problema? Bom, tudo, acredito que em função das aulas que não estavam acontecendo, da volta. Não, mas o aulas... problema não é no transporte rural. O problema que está tendo é no transporte escolar rural, que é com a SMED, não é a Secretaria de Trânsito. Mas está resolvido também, né? Parece que sim. Mas o transporte rural, para quem não usa entender, hoje também custa ao usuário R$5 e nós pagamos R$13 para a empresa. Nós pagamos R$8 hoje de diferença para a empresa. A tarifa do usuário é R$5, igual a da cidade. E a tarifa de remuneração do transporte é R$13. Então a prefeitura banca para todo usuário do transporte. Hoje algo em torno de 27 mil, estamos melhorando. Nós tivemos 60 mil antes da pandemia. Hoje estamos dia, né? Desculpa, mês. No rural é mês. No rural é mês. Tem muita gratuidade já estamos, no rural também? Mais ou menos o mesmo índice, algo em torno de 28%, 30%. Ou seja, as distâncias do centro ao limite lá... As maiores são 60 quilômetros. E é R$5. É R$5. Casualmente eu estava vendo a planilha de Rio Grande, que os jornais publicaram esse fim de semana, tem... Rio Grande chega a cobrar R$15. Tem várias passagens. Nós não temos. Nós hoje aqui em Pelotas, quem vai a Z3, Posto Branco, Vila Princesa, Sítio Floresta, que eu estou citando linhas que são as mais longas, nós paga R$5. Essa lógica sempre foi assim, Henrique. As linhas curtas financiavam as linhas longas, né? Essa era a lógica, não só em Pelotas, como para tu ter uma passagem igual. Isso mudou um pouco porque as linhas curtas, vamos falar de Coabipel. Hoje é melhor, é mais barato tu pegar um aplicativo da Coabipel entre duas pessoas e vir ao centro do que pegar o ônibus. Então as linhas curtas não ficaram operacionalmente boa para o usuário. E as linhas longas cada vez tem mais usuário. Então há um certo desequilíbrio e nós vamos manter a passagem igual para todos, né? Isso antes equilibrava mais. Hoje as linhas mais curtas têm menos passageiro e as linhas mais longas continuam tendo o mesmo número porque as pessoas têm menos alternativa, né? O que pedem mais lá na Secretaria de Trânsito? Quebra-mola, placa, para cortar a árvore que está tapando a placa? O que pedem mais? Hoje ocorreu um processo de pedido de quebra-mola fantástico, né? Eu digo para a prefeita Paula que ela tem que parar de asfaltar as ruas, porque a cada asfaltamento é 5 quebra-molas. As pessoas se desesperam com a troca numa rua de bairro que era uma rua tranquila, que as crianças brincavam, de repente tu bota o asfalto
e tu muda, né? Havia pessoas que não transitavam ali e passam a transitar. Então nós temos hoje um grande número de pedidos de quebra-molas e os pedidos normais, agora, de placas, de manutenção. É um atraso. O Código de Trânsito não sei se permite botar assim... Ele tem algumas regras, por exemplo, ele solicita que não coloquem em vias de transporte coletivo. Quem está dentro do ônibus sofre muito com o quebra-mola, porque o ônibus não tem o molejamento do carro. Então, a gente procura evitar, mas há uma pressão da sociedade muito grande por quebra-molas, porque quem está naquele lugar ali quer o quebra-mola. Quem está passando não quer. Bom, isso eu me lembro, há muitos anos, na prefeitura, eu descobri que as pessoas queriam uma parada de ônibus perto de casa, mas não na porta. Muito pertinho. Eu quero um ônibus perto. Qual é o seu endereço? Não, mas não é na minha casa. Pô, no vizinho. É verdade. Porque aquele movimento do ônibus de arranca. O barulho, né? O barulho do freio, de sair, né? Tem outra coisa interessante, assim, da questão de solicitação de quebra-mola, né? Porque as pessoas dizem, as motos não dão bola pro quebra-mola. As motos voam no quebra-bola, né? Então, eu digo sempre também que o veículo, em relação ao pedestre, a Secretaria de Trânsito, ela tem que seguir, vamos dizer assim, o que o código diz. Nós temos que proteger o pedestre, que é o mais fraco, e o ciclista. Depois o transporte coletivo, e Pelotas fez isso. Pelotas pegou avenidas, né, ruas como a Osório, como a Deodoro, como a Duque, como a Domingos de Almeida, e deu preferência ao ônibus. Estamos terminando agora a obra dos canteiros da Duque e vamos implantar o corredor que nós prometemos para os comerciantes que só implantaríamos quando terminasse os canteiros que estão em vias agora, final de março, início de abril deve terminar. Nós implantaremos o corredor do ônibus porque nós precisamos dar preferência para o ônibus. Tô aqui te dizendo que andam 60 mil viagens por dia dentro do transporte coletivo, né? Então, claro que nós temos que olhar o todo, as pessoas, né, têm que olhar o todo, mas os mais frágeis têm que ser olhados pelo poder público, porque ele não tem como se defender. O carro passa num quebra-mola ou para numa faixa de segurança hoje, ele recupera o tempo perdido, 20 segundos, 30 segundos. Me acusam muito lá da rotatória do CROV, que nós vamos dar uma mudada agora ainda. Dizem, não, o secretário beneficiou o CROV. Eu nem conheço o dono do CROV, nunca falei. Mas ali, não tem nem ideia quem ali seja. Depois eu constatei, pararam os acidentes de trânsito. Serão os acidentes. Tem uma escola ali, né? Tem uma escola, muito pedestre, o pedestre não tem vez na rotatória, então nós zeramos o acidente praticamente ali e os carros perdem 1 minuto e 20 segundos, né? Andam mais 700 metros. Né? Vai mexer ali. Eu vou mexer, vou colocar um semáforo naquela, porque quem acessava vindo República do Livre e acessava Salgado Filho, ele tinha trânsito livre, ele era né, livre, leve, solto, como se diz, e velocidade. Então quem estava saindo do bairro, os ônibus nossos ficavam trancados na República do Livre, no sentido bairro centro, e todo mundo que vinha da Sanga Funda, do Arco-Íris, Jardim das Tradições, aquela parte da Guadalajara toda, ficavam trancados porque não conseguiam, porque tinha só vamos dizer assim, um sentido, né, que dava preferência. Nós agora fizemos a semaforização, demos razão ao pedestre, tem 20 segundos para o pedestre. Dobra à direita, quem vem pela Salgado Filho, como é que é? A modificação que será é quem está indo do centro para o bairro, ele foi, né, nós fechamos a entrada à esquerda na Salgado Filho. Isso. Nós vamos reabrir ela com semaforização. Sim. Tá, é aquela parte que está tapada com aterro. Sim, nós fizemos uma coisa provisória ainda vai ter uma obra ali de alargamento e nós e bota um semáforo que eu vou dizer, o pedestre vai continuar. Certo. O pedestre vai continuar com botoeiras. As pessoas vão perder quase o mesmo tempo, só que vão ficar paradas. Hoje elas têm que circular e fazer a volta, que em qualquer cidade é normal fazer isso, né? Em Pelotas as pessoas querem cortar o caminho, né? Nós conseguimos fazer na Domingos de Almeida, na Fernando Osório, fechamento de vários retornos,
porque ajuda, né? Ajuda ao fluxo, ajuda a organização, ajuda a segurança viária, né? E as pessoas continuam pedindo, né? Não, secretário, abre aqui, abre. Eu digo, não vou abrir 400 metros, 500 mais um metros. pouquinho, faz a volta, faz a volta, né? Em Porto Alegre tu faz isso 1, 2, 3 quilômetros e todo mundo acha normal, acha maravilhoso em Porto Alegre. Aqui Pelotas não pode, né? Porque, eu tenho que andar mais um pouco. Eu digo sempre lá, perguntem à diretora daquela escola que está ali o que era antes, o que é agora. Só que as pessoas que estão dentro do carro, elas só enxergam o seu carro, a sua velocidade. O poder público tem que olhar o todo. Eu tenho que olhar o pedestre, eu tenho que olhar o ciclista, eu tenho que olhar o transporte coletivo que ficava preso, que não conseguia andar. Os caras ficavam na... Sim, aí tu tá preso, dependendo do ônibus, para chegar no trabalho. E o ônibus... É mais um motivo para tu fugir do ônibus. Tu já não quer, tu já tem problemas, e aí tu dá dificuldade para ele ainda. Então, as coisas... Secretário Flávio Alarã, nós ainda temos alguns minutos antes de encerrar o programa. Algum tema aí que tenha faltado? 2 minutos para o encerramento aqui do secretário, a quem eu agradeço pela presença aqui na 10 FM. Nós também estamos no site radio10fm.com em vídeo, né? E além do rádio 91.9 FM, onde o pessoal está nos acompanhando. Eu destacaria que nós teremos agora, nesse ano e no ano seguinte, grandes obras que faremos, né, em Pelotas, né? Algumas eu vou tentar citar rapidamente aqui. Nós temos obras que já estão orçadas, obras que estão em vias de orçamento, de projeto final para serem licitadas, mas a grande maioria deles nós já temos o dinheiro para fazer, que é o mais difícil, principal. Nós temos o financiamento aprovado pela Câmara da ordem de 40 milhões via BNDES, né, em que nós faremos grandes reformas, como a Francisco Carúcio, a reforma do pedaço da Fernando Osório ali entre Praça do Colônia e Anhanguera, que ficou da reforma grande. Nós vamos fazer os dois lados, vamos reformar 3 pistas indo e voltando, raspamos todo o asfalto do lado, né, no sentido centro-bairro, refizemos todo o capeamento e nova sinalização. O lado de Irá se tira as pedras e se refaz toda uma obra também que vai ficar muito boa. A Francisco Carúcio duplicada, já tem uma parte duplicada, completaremos a duplicação dela. Faremos uma grande reforma da Ferreira Viana e da Adolfo Fetter, uma requalificação, com uma requalificação da ciclovia, né, que é uma das ciclovias mais usadas nossa, que precisa um pouco mais de segurança. Que vai para o Laranjal ali? Toda que vai para o Laranjal, que né, pega a Ferreira Viana, pega a Adolfo Fetter, né, e vai até o Barro Duro, né, a Adolfo Fetter até o Barro Duro também será requalificada. Então, isso é uma coisa que vem pela frente, a Estrada do Engenho, que será uma obra maravilhosa também, né, a nível de contemplação. Está aprovado o recurso do governo do Estado, né? Além da passarela, que nós teremos um Laranjal maravilhosa, ligando os 2 balneários, né? O Santo Antônio, beira da praia, Balneário dos Prazeres, da beira da praia ali, do chafariz, à esquerda do chafariz ali. Vai ter um calçadão? Não é um calçadão, ele é um trapiche baixo. É de madeira. É todo de madeira, né? Um deck, vamos dizer, um deck que leva pela beira da lagoa e eventualmente entrando na mata. Até vai ficar muito bonito também. O Parque da Baronesa, que terá um projeto maravilhoso também. Bom, eu agradeço o teu espaço. Vai ter que voltar, Flávio, para conversar conosco em outra oportunidade. Agradeço a todos. Na terça-feira que vem, a gente está de volta aqui no 10 Conversa, com uma conversa boa como essa que eu tive com o secretário de Transporte e Trânsito. Obrigado. Eu que agradeço. Você acompanhou 10 Conversa com Henrique Pires. Em alguns minutos, esse programa estará disponível em radio10fm.com nas plataformas digitais. A rádio que é mais que rádio. 10, muito mais que FM.